A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Hoje nós vamos falar sobre o assunto muito importante, polêmico, né? Pessoas estão sentindo que estamos nos tempos da apostasia. E fica difícil que pastores, irmãos, muito preocupados com coisas que estão acontecendo dentro da igreja, dentro do ministério, na vida de irmãos, e como lidar com essa situação, né? E o nosso estudo de hoje falando como você identificar o satanismo dentro da igreja, a obra de Satanás dentro da igreja, porque Jesus, ele veio desfazer as obras do diabo. Se Jesus veio desfazer as obras do diabo, como você vai ser usado por Deus para destruir as obras do diabo, né? Se você não identificou elas? Como é que você identifica o satanismo dentro da igreja? Primeira coisa que você tem que fazer é perguntar a você, fazer uma pergunta a você. Quem é você? Quem é você? Você é da terra ou é do céu? Você é do planeta Terra, vai viver por aqui e acabou? Ou você é do reino do céu? Você é de Deus ou é do diabo? Uma pergunta que você tem que fazer a você, né? Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Ele disse que o reino dele não era desse mundo, então você não pode ser da terra. Ele disse: aonde tiver o teu coração, estará o teu tesouro. Teu tesouro não pode estar aqui na terra. Se desejas Cristo só nesta vida, sois o mais miseráveis de todos os homens da face da terra. Então, você não foi chamado para ser miserável, foi chamado para ser abençoado. Primeira pergunta, antes de você identificar o satanista dentro da igreja, é você perguntar quem você é, qual é a sua missão, quem você está conquistando, quem você está agradando, se você está agradando a Deus ou os homens, está conquistando os homens, somente os homens e não a Deus, ou está conquistando a Deus e os homens, mas conquistando os homens para Deus, ou está conquistando os homens só para o seu proveito pessoal. Aí você vai descobrir quem é você e o que você está fazendo na terra. E se você é do céu ou se você não é do reino do céu. Porque no reino do céu não existe democracia. Governo de Deus não é democracia, governo de Deus é reino. Reino, e só existe um rei, Jesus. Diz que Saul, que só queria fazer a vontade do povo, perdeu o reino por causa disso. Então nós temos que conquistar a Deus. Como identificar, né? Faz a segunda pergunta para você mesmo. O que você faz na face da terra? Primeiro, cuidado com o elogio de colegas, cuidado com as pessoas. Elas não dizem tudo o que pensam e nem sempre sentem o que dizem. Poucas vivem o que acreditam e muitas que afirmam ser certo alguma coisa não praticam no seu dia a dia. Cuidado com as pessoas. Toma um cuidado especial. Os homens não são aquilo que as pessoas dizem de você. Você não é aquilo que as pessoas dizem de você. Os homens são aquilo que as pessoas fazem. E o que você está fazendo? O que você está fazendo nessa terra? Terceira coisa, terceira pergunta. Como você faz? Como você faz as coisas? Com briga, com confusão, com porfia, ou vai por espontânea vontade, por amor, fazendo as coisas
do modo de Deus, né? Às vezes a gente está fazendo uma coisa certa, mas da maneira errada, não respeitando o pastor. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 2, o versículo 3, dizendo: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade e considerando os outros superiores a si mesmo. E outra versão está dizendo: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. E considere cada um os outros superiores a si mesmo, né? Então é o jeito que Deus quer que você faça a obra. Como você está fazendo? Se você está fazendo assim, nota 10 para você. Você é um cidadão do reino do céu. Você é uma mulher de Deus, é fogo puro. Agora, outra pergunta importante, né? Primeiro eu perguntei quem você é, depois o que você faz, depois como você faz as coisas. A quarta, para quem você faz? Para quem você faz? Se você está fazendo as coisas para quem? Que tem o crente que oportunista, só está fazendo as coisas para ele próprio. Não tem amor às almas, ele esconde o seu verdadeiro caráter, porque se arruma com roupas, né? Aquelas meninas bonitas, aqueles rapazes que botam roupas bonitas na frente do espelho, mas a roupa espiritual está toda manchada, está toda suja. Então esconde o seu verdadeiro caráter, né? Não busca Deus. Ele só é crente quando pega o microfone. Quando pega o microfone, então ele é crente. Eu já perguntei um dia na igreja se microfone batiza com o Espírito Santo. Eu perguntei, microfone batiza com o Espírito Santo? O pessoal, não. É porque eu vejo só crente, o culto inteiro sem dar glória a Deus. Mas quando ele pega o microfone, ele sente a presença, ele pula, ele fala línguas. Então o cristão verdadeiro, ele não só é crente quando pega o microfone ou quando está dentro da igreja. Nós vivemos mais tempo como crente fora da igreja do que dentro da igreja. Então nós temos que dar um testemunho de fé mais fora da igreja do que dentro da igreja. E dentro da igreja também, eu não vou falar línguas, eu não vou me alegrar no Senhor só quando eu estiver cantando, só quando eu estiver pregando. Eu tenho que me alegrar também quando o irmão está sendo usado. Aí você identifica também o satanismo dentro da igreja, na vida de pessoas que agem assim, porque são orgulhosos. São pessoas que têm inveja, que acham que Deus só pode usar ele e mais ninguém. Que só quando está com o microfone na mão, que Deus está com ele. Mas quando você está com tua panela fazendo comida em casa, também Deus está contigo. Hein, irmã? E quando você está dirigindo seu ônibus na rua, hein, varão? Deus está contigo. Não sei qual é a sua profissão, mas seja lá qual for, Deus está contigo em todo lugar. Guarda essa palavra. Identificamos o satanismo na igreja, na vida de pessoas que escondem seu caráter. Só são líderes quando estão com o microfone na mão, né? E nós não podemos ser assim. Também a frieza espiritual. É o mal do último dia. Mas a pessoa está no ministério, pessoa chamada por Deus, que Deus ungiu, que Deus consagrou, mas está esperando o Senhor, está esperando. Não, estou aqui, irmão. Eu estou esperando no Senhor. Esperando o quê? Deus consagrou, Deus ungiu, Deus colocou na frente da obra, Deus reconheceu o seu ministério e a pessoa está esperando no Senhor. Então, satanismo na vida dessa pessoa. O mal tem que ser expulso. Porque Deus não vai consagrar uma pessoa e bota na frente da obra com todas as armas, todos os equipamentos para ficar esperando no Senhor. Isso não existe. Aí diz assim ainda a palavra do Senhor: pessoas que deveriam passar ânimos para a igreja, né, estão passando desânimo. Pessoas que deveriam fazer visitas, agora estão recebendo visitas. Pessoas que foram chamadas
chamadas para chamar a atenção das pessoas que estão chegando atrasado, mas eles estão chegando atrasado na igreja, não tem moral nenhuma para chamar a atenção de ninguém, né? Deviam evangelizar, estão sendo evangelizados, né? Rejeitam cargos de liderança e aceitam cargos que o mundo oferece de festinhas, churrascos, passeios e prazeres mundanos. Se esfriaram para as saídas e visitas dos grupos das igrejas, mas estão quentes, pegando fogo para os passeios mundanos e até festinha de cervejas e mundanismo, né? Líderes da carnalidade são carnarebes, atalaia da vaidade, que só consegue ajuntar pessoa ou reunir pessoa para festas, passeios, esportes em gerais, pizzarias, mas não consegue ajuntar o povo de Deus para o evangelismo, não consegue ajuntar o povo de Deus para subir aos montes. Isso é satanismo dentro de uma igreja. Deus está querendo levantar você para pregar contra essas coisas. Muitos irmãos chegam na igreja, seguram o microfone e não falam aquilo que Deus está mandando. Deus não pode operar dentro da igreja, porque tem muito profeta medroso que não fala aquilo que Deus está mandando. Já identificou o satanismo dentro da igreja, mas não quer entregar o recado do Senhor. Então hoje Deus está te alertando. Entregue o recado do Senhor. Deus é contra divisão, Deus é contra separação, mas Deus é contra também ver um homem, uma mulher que foi chamada por Deus para liderar, está caído. Chamado por Deus para fazer visita e está em casa querendo receber visita. Que covardia. E não há ninguém que fale nada. Chamou um homem, uma mulher para dar bom testemunho, está dando péssimo testemunho na presença de Deus. Identificou o satanismo? Abra a sua boca e pregue a palavra de Deus. Pregue a palavra, vá no versículo, capítulo, diga que Deus vai curar, levantar, tirar o demônio da vida desta pessoa que Deus chamou para fazer a diferença na frente da obra. E ele não fez a diferença, ele está diferente. Ele está diferente daquilo e do dia que Deus chamou ele. Estão crentes que estão quentes para pregar. Crente pegando fogo para pregar. Frio para evangelizar. Frio para fazer uma visita no hospital. Frio para descascar um abacaxi. Fazer um aconselhamento. Acompanhar um novo convertido até ele ser liberto dos vícios, das drogas, enfim, de algum pecado, ajudar aquela pessoa a caminhar. Estão frios para isso. Estão crente, pegando fogo quente para cantar na igreja, para pregar, para dar testemunho, mas frio para fazer a visita a um irmão que está entre a vida e a morte no hospital. Frios para ir no cemitério, estar junto com aquela família que perdeu um ente querido. Isso é satanismo dentro da igreja. Na hora que a pessoa mais precisa, abandona o irmão querido. Não sente a presença de Deus quando o outro irmão está pregando e cantando, só quando ele está com o microfone na mão. Pessoas que fecham as portas das suas casas para Deus evangelizar, para fazer um culto, mas abrem a porta da sua casa para fofocas, festinhas mundanas, até para ímpios fazerem cervejal e até para reuniões anticristo contra o próprio pastor, reuniões contra a igreja, reuniões para dividir o povo de Deus. Pedro emprestou o barco dele para Jesus evangelizar. Pedro emprestou o emprego dele para Jesus evangelizar. Quem sabe você emprestando o barco da sua casa, o Senhor Deus vai mudar a história da sua vida.
toda a história, não é uma, não é toda, muita coisa está parado aí, porque você não está emprestando o barquinho da sua casa para Jesus, do seu emprego para Jesus. Ele quer fazer algo grande na sua vida. Presta atenção. Pessoas que se dizem ser de Deus e que, em vez de ficar meditando na palavra de como vai edificar a igreja, ficam meditando dia e noite como vão atingir os irmãos da igreja com a palavra, como vão falar mal do pastor. Não querem atingir o pecado, nem atingir o diabo. Não, porque os irmãos não gostam. As pessoas falem mal contra o pecado, os irmãos não gostam, não. E eles não estão querendo. Negócio de lutar contra o pecado, eles não estão querendo, não. Entendeu? E nem lutar contra o diabo, eles têm até medo do diabo. Então, é o satanismo na vida de um homem que Deus levantou para lutar contra o pecado e contra o diabo. Ele está conivente. A perna está presa com alguma coisa que o diabo está acusando, que ele não pode nem abrir a boca para falar contra o mal. Guarda essa palavra. É o satanismo dentro da igreja. E você tem que se levantar e ajudar o seu pastor, ajudar a sua irmã, se unir com o ministério. E se você é do ministério, chegou o tempo de você se levantar. Não é para meditar, para atingir os irmãos, é para edificação. A palavra de Deus é para edificação, consolação e exortação. Exortação é isso que eu estou dizendo aqui. Você pregar para unir os irmãos da igreja, não desunir. Pregar para botar todo mundo dentro do aprisco. Isso é obra de Deus. Pregar para levantar os caídos na fé. Consolar os abatidos. Isso é obra de Deus. Exortar os irmãos a ficar unidos em oração e jejum. Isto é obra de Deus. Pessoas que só gostam de ter muitas amizades e falar o que os outros querem ouvir, mas não fala o que as almas precisam ouvir. Agora vem uma outra coisa muito importante que você pode identificar o satanismo dentro da igreja. É o mal desse último século. Pessoas oportunistas, cristãos oportunistas do ministério, pessoas que, se não são consagrados, dizem que o pastor não quer reconhecer. Mas se o pastor consagra e reconhece aquela pessoa, aí ele diz que o pastor só consagrou para segurar ele na igreja. Ele não se conforma com nada. E além de ser reconhecido pela igreja local, e o pastor dá toda a honra àquela pessoa, não dão valor à igreja que os consagrou, porque eles não acreditam na chamada de Deus. Eles são obreiros de obras prontas. Se a igreja está cheia, é de Deus. Se a igreja está vazia, não é de Deus. E quem sabe Deus quer usar você, meu irmão, para encher a igreja, para botar alma para dentro da igreja. Não? Parece que a igreja vazia, Deus não está na igreja. Diz que Ana, quando recebeu a benção de ter o seu filho chamado Samuel, a igreja estava vazia, só tinha ela e o sacerdote, não tinha mais ninguém. Mas Jesus estava ali. Jesus Cristo estava ali e operou um grande milagre na vida de Ana. É bonito ter um obreiro de valor que vê a igreja vazia, o pastor precisando, né, de uma pessoa que lhe dê a mão e ele começa a evangelizar, a pregar, a ganhar alma, a visitar, a igreja começa a encher, que coisa linda. Aí vem a chamada de Deus, a confirmação de Deus na vida do homem de Deus. Isso é a coisa mais linda da face da terra. Pior é aquele que pega a igreja cheia e devolve vazio, pastor. Isso é que é terrível. Então, preste atenção. Crente oportunista, cuidado com o crente oportunista. Eles não dão valor à chamada de Deus. Está sempre dando uma desculpa. Ainda anda de igreja a igreja e
Eles vão para a igreja para saber qual a igreja que dá mais, qual a igreja que oferece um cargo maior e quem paga mais. Opa, ali está oferecendo ali um cargo de diácono, eu vou para lá. Ah, não, mas na outra está oferecendo um cargo de presbítero. Ele não quer esperar no Senhor. Aí ele fica de igreja em igreja. Ah, na igreja fulano de tal me chamou para pregar e me pagou um dinheiro para pregar. Naquela outra não me pagou nada, não, então não vou não. Aquela outra igreja está lotada, lá eu vou porque, glória a Deus, é maravilhoso. Aquela outra está vazia. Eu não vou não, aquela igreja está vazia. Mas a igreja que mais precisa de um homem de Deus é a que está vazia mesmo. É a que está vazia. E ninguém há que pregue isso. Situação difícil. Satanismo dentro da igreja. Aí quando a igreja está vazia, e o pastor, coitado, consagra, Deus me perdoe de chamar de pastor de coitado, porque ele já é bem-aventurado, ele é abençoado na terra. Mas eu fico assim triste, é um termo que carioca usa. Pastor faz tudo o que ele tem que fazer, consagra a pessoa para ser mais um, ficar do lado dele. Aí olha, a igreja é vazia. Aí começa a visitar a igreja, falta os cultos na igreja dele para ficar visitando a igreja dos outros. Porque ele quer aplausos, ele quer glória a Deus. Mas a glória não é para Deus, não, a glória é para ele. Porque se ele quisesse dar glória a Deus, ele ia pegar a igreja vazia. Quem era Davi antes de vencer o gigante? Não era nada. Agora, depois que ele venceu o gigante, aí ele se tornou um grande homem de Deus. Preste atenção no que Deus está falando contigo. É muito importante. O crente oportunista, ele não anda guiado pelo Espírito de Deus, ele anda pelas circunstâncias. Se a igreja está cheia, se está vazia, quantos membros tem, se o fogo está caindo, se não está caindo. É crente que não consegue ver Jesus em nada. Não seguem a Jesus, seguem um grupo. Porque se o grupo não cantar, eu também não canto. Se o grupo acabar, o grupo do jovem acabar, ou o grupo dos varões, ou o grupo das irmãs, se desvia da igreja. Então nós temos que ter muita fé em Jesus, porque estamos nesses últimos séculos, pessoas escutando o conselho de pessoas que não estão preparadas e andando com pessoas que não estão preparadas. E está dizendo assim: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Está dizendo isso, um ditado aí. O pessoal fala, mas isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia exatamente com essas palavras, não está, mas em outras está. Porque aqui no livro de Provérbios, capítulo 13, o versículo 20, presta atenção, está dizendo assim: o que anda com os sábios ficará sábios, mas o companheiro dos tolos será destruído. Então, cuidado com quem você anda, com quem você está recebendo conselho, né? É terrível. O mal desse século é terrível. A última coisa que eu tenho que falar nesse vídeo, agora para os irmãos, para você identificar o satanismo dentro da igreja, é que as pessoas que estão envolvidas com Satanás, que não têm o Espírito de Deus movimentando a sua vida, são guiados, não é pelo Espírito de Deus, mas é por emoções. Hoje eu estou triste, hoje eu estou alegre, hoje eu estou melancólico. São guiados pelas emoções, não são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E você tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E são pessoas irreconciliáveis. São pessoas irreconciliáveis, são satanistas mesmo, ficam de mal mesmo, ficam guardando rancor, raiz de amargura. Enquanto Jesus falou que toda planta que o Pai não plantou será arrancada pela raiz. E é a raiz de amargura. Essa Jesus vai arrancar, essa raiz. Agora, como é que o crente não se envolve com isso? Ou Deus quer usar que tipo de crente? É o crente que não tem a raiz de amargura. Ele tem a planta que Jesus plantou. Sabe qual é a planta que Jesus plantou? Ele está enraizado na palavra. Ele está enraizado na palavra e ele sabe que ele tem o ministério da reconciliação. Ele não vai aceitar divisão, ele não vai aceitar a pessoa ficar de mal, ele não vai aceitar, nada disso ele vai aceitar. Ele tem o ministério da reconciliação. É o que a Bíblia diz, que nós temos o ministério da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5
e o versículo 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ele deu para você esse ministério. O satanista, não a pessoa que é de Satanás, mas o Satanás fazendo uma pessoa, o satanismo dentro da igreja, consegue envolver aquela pessoa. Há um estranho no meio do jardim. Há um estranho no meio do jardim do Éden. E esse estranho é o diabo, implantando a semente de amargura e de ódio e de vingança, que é do velho homem, que é do homem que foi enterrado lá nas águas do batismo. Mas infelizmente Satanás está agindo assim com muitos dentro da casa de Deus. Eu convoco você, como mulher valente, como homem valente, para lutar contra todo tipo de satanismo dentro da casa do Senhor. Deus não quer divisão. Divisão começou lá em cima, quando o diabo quis dividir, levando terça parte dos anjos, mas caiu aquela montoeira de anjos. Que caiu na rua foi chamado de tranca-rua, que caiu no mar foi chamado de Iemanjá, que caiu no cemitério foi chamado de Exu Caveira, caiu foi todo mundo. Caiu aquela turma toda, mas nós estamos de pé através de Jesus Cristo. Jesus Cristo botou você de pé, não botou você caído, botou você de pé, para não aceitar divisão na igreja. Não aceite divisão contra o seu pastor, não aceite. Não aceite divisão contra o seu irmão, não aceite. Não aceite divisão contra marido e mulher, não aceite divisão. Identifique o satanismo dentro da igreja e seja contra o Satanás, não contra o irmão. Preste atenção o que diz a palavra de Deus. Deus dá quatro conselhos para a reconciliação. Primeiro conselho, está escrito em Mateus, capítulo 18, o versículo 15 ao 17. Vou repetir, Mateus 18, versículo 15 a 17. Primeiro conselho, se teu irmão pecar contra ti, vai a teu irmão, você e ele só. E se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. É o primeiro conselho. Não mandou chamar ninguém, mandou você e ele só, os dois resolveram tudo direitinho, conversar. Irmão, não gostei disso, sou um servo de Deus, você me ofendeu. Um perdoou, o outro se abraçou, orou um pelo outro, acabou o problema. Esse negócio de falar assim, deixa aquilo quieto, vamos deixar aquilo quieto, não se mete com isso, deixa aquilo. Isso é satanismo. É o satanismo dentro da igreja e na vida daquela pessoa. Porque você está deixando aquilo quieto, mas o diabo está fazendo uma confusão na cabeça da pessoa terrível. Então, Deus não mandou deixar quieto, Deus mandou um irmão tentar a reconciliação com o outro irmão. Mas quantas vezes? Quantas vezes precisar. Mas 7 vezes no dia? Não, 70 vezes 7. 70 vezes 7. Segundo conselho, se porém ele não te ouvir, toma ainda contigo outras 2 testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja estabelecida. Aí, se ele não quiser te ouvir, chama testemunha e tenta aquela pessoa ajudar você a conversar com aquela pessoa. Inclusive, isso é com o irmão. Agora imagine com o pastor, com o presbítero, que a Bíblia diz para não aceitar nenhuma acusação contra um presbítero. Não mandou aceitar. Não aceitar nenhuma acusação contra um presbítero, a não ser com 1 ou 2 testemunhas. Um presbítero, pastor, diácono, evangelista, missionário, olha, cuidado, um homem público que Deus chamou para fazer a obra de Deus, não podemos aceitar essas coisas. Preste atenção. Aí vem a terceira hipótese. Se ele não atender a você e a testemunha, leva ele à igreja. Mas você não pode chegar lá, levar a igreja, pegar um microfone e falar da vida do irmão. Não. Para levar a igreja, quem tem que levar é o pastor, numa reunião de ministério, ou numa reunião de culto fechado da igreja, que é o culto de membro, ou
ou no gabinete do pastor, muitas coisas se resolvem, né? É do jeito de Deus. Cada igreja tem o seu regulamento, né? E uma irmã que chegou, não, eu quero hoje lá pegar o microfone da igreja, que eu vou falar tudo que essa irmã faz em casa, eu vou falar tudo. Não, não é desse jeito. Deus não envergonha ninguém. Deus quer reconciliação, não divisão. Deus quer reconciliação, não envergonhar o irmão. Isso não. Então, se ele não te ouvir, aí você leva a igreja através do pastor. Presta atenção. Agora, se ele também não quiser ouvir a igreja, o pastor levar aquele assunto à igreja, né? Aí o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, se ele recusar ouvir também a igreja, considera-o como um gentio ou publicano. Considera ele como um ímpio, porque ele está agindo como um ímpio, ele não está agindo como um cristão verdadeiro. Isso chama-se apostasia. Apostasia é o homem do pecado. É o homem do pecado. O pecado está implantado dentro dele. Então, você tem que tomar cuidado muito com isso, sobre a apostasia. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 4, está falando sobre apostasia, que é o mal dos últimos tempos que nós estamos passando, né? Ele está dizendo, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 4, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Tem gente dando trabalho na igreja. Porque haverá homens amantes de si mesmo, quer dizer, egoístas, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, só vive vendo pornografia na internet, sem afeto natural, não tem amor próximo, não quer nem saber, que os outros lá que se afunde, irreconciliáveis, quer dizer, não quer reconciliação de jeito nenhum, caluniadores, acho que como no tempo de Jeremias, com nossas línguas nós vamos prevalecer e vamos mesmo afundar a vida de Jeremias, só que ele não sabia que Deus estava com Jeremias, né? E Deus está com você também, irmão, não se preocupa com isso não. Ele diz que incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, pessoas que dão facada nas costas daqueles que lhe dão a mão, traidores, obstinados, orgulhosos, agora vem o pior, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, mais amigo dos prazeres mundanos do que amigo de Deus. Vão para a igreja buscar o Senhor, tem que churrasco aí para ir. Por que você não foi à igreja domingo? Tinha uma festa. Rapaz, sábado o negócio estava bom aqui, o fogo estava caindo. Mas eu estava no outro fogo também, no sol, na praia, e vai por aí afora, né? Mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus. Cuidado com essas pessoas que não querem reconciliação. Qualquer coisinha estão brigando. E em 2 Timóteo 2, 23 a 26 está dizendo para você rejeitar as questões loucas, sem instrução e que produzem contenda. É coisa de doido mesmo. É briga por causa de qualquer coisa. É briga, é por causa da roupa, é briga por causa da guitarra, é briga. Por que começou o ódio de Saul contra Davi? Por causa de uma música. Por causa de uma música. Aí começou uma divisão entre um grande herói de Israel. O pessoal escutou cantar a música era dele, era para ele a música. Aí entrou na música dele, ele não gostou, né? Saul matou milhares, ele, Saul matou milhares. Aí, até agora ele está gostando, Saul matou, mas aí botaram Davi dentro da música do Saul. Saul matou milhares, e Davi milhares de milhares. Saul matou milhares, e Davi milhares de milhares. E o homem ficou doido. Questões loucas que produzem contenda, né? E diz em 2 Timóteo 2, versículo 23 a 26, né? Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos. Não faz acepção de pessoa, não, com todo mundo aí, com rico, com pobre, com preto, com branco, com gordo, com magro, com velho e com novo. Tem gente que tem
preconceito de gordo, preconceito porque a pessoa é velha, preconceito porque a pessoa é negra, preconceito porque a pessoa é feia, só fala com os bonitos. Então, para com isso. A Bíblia relata que você tem que ter essa mansidão, esse carinho, esse amor para com todos. É o que diz a Bíblia. Preste atenção. Apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem à verdade. Tem gente que quando a pessoa não está preparada para a oposição, quando alguém resiste ele quer brigar, ele ofende, ele xinga, ele quer largar tudo, ele quer virar a mesa, está entendendo? Não, Deus falou com mansidão. Aqueles que estão resistindo, prega com mansidão, para ver se porventura Deus, olha bem, para ver se porventura Deus pode despertar eles do sono, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para reconhecerem a verdade e despertarem do sono. Estão dormindo, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade deles estão presos. Ah, meu futebol, ah, meu churrasquinho, oh, minha cervejinha, a vontade deles está presa ao passeio. Todo final de semana tem que passar, tá igual o ímpio, não tem dia mais do Senhor. Na hora de Deus, não, minha novela não, aquela semana não, eu passo as 2 horas aqui, é de Deus, eu sei que tem culto da igreja, mas é minha novela. Cuidado, irmã, tua vontade está presa na mão do inimigo. Identifica o satanismo, tu vai ver quanta gente vai entrar na sua igreja, quantas pessoas vão entrar pela porta que estão intocados, presos. A vontade dele está presa na mão do diabo. Não tem mais prazer de ir à casa de Deus. Preste atenção na palavra do Senhor. Negócio de não querer perdoar, não querer ficar porfiando. Para Deus isso é igual um feiticeiro. É igual um feiticeiro, que a Bíblia diz lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, está dizendo que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Rebelião, pessoas que querem dividir igreja, que querem levar um grupinho para lá, fundar uma igreja. Por que não pega lá do mundo? Pega lá do mundo, meu filho, não pega da igreja dos outros, não. Não, rebelião é como um pecado de feitiçaria. E o porfiar, que é discutir, né? É como iniquidade e idolatria. Cuidado. Identifique o satanismo dentro da sua igreja, colhe junto com seu pastor, seu ministério vai crescer e o nome do Senhor vai ser glorificado. A Bíblia dá uma ordem, Hebreus capítulo 13, versículo 17, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Mandou se sujeitar, né? Não é querer peitar o pastor, não, mandou se sujeitar, porque eles velam pelas vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Tem muito pastor gemendo por causa de ovelhas rebeldes. Guarda essa palavra, identifique o demonismo, o satanismo na vida de pessoas, na igreja, e não seja a favor, seja contra. E Deus vai te abençoar poderosamente. Eu deixo aqui uma palavra para finalizar, no livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 11. O Senhor, Deus de vossos pais, vos aumente ainda 1000 vezes mais do que sois, e vos abençoe como vos tem falado. Que Deus abençoe você, que Deus te guarde, que você seja um vencedor. Deus vai usar você para pisar a cabeça do inimigo. Em breve, Deus dará Satanás debaixo dos teus pés, porque você já é um vencedor.
A paz do Senhor Jesus